أصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, estimados telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Este é o nosso primeiro programa, o programa de Tafsir do Coran al-Karim, e como tal nós vamos começar por fazer uma apresentação geral do Coran al-Karim. O Coran al-Karim, se olharmos para aquilo que é a sua definição, o Coran al-Karim é este livro sagrado que começa com Surat al-Fatiha e termina com Surat Qul A'udhu bi Rabbin Nas, composto por 114 surat. Portanto, o próprio termo surat é um conjunto de versículos que falam do mesmo assunto, ou de um único assunto, ou de vários assuntos, cujo denominador comum marca a denominação da própria surat. Daí que maior parte dos surates do Coran al-Karim, os seus nomes derivam de algumas passagens relevantes contidas nessas surates, ou então o nome aparece exatamente no início do surat, como é o caso, por exemplo, do surat Hamim. E esta palavra Hamim é o primeiro versículo de algumas suratas. Portanto, o Coran al-Karim representa a maior dádiva com que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou a espécie humana, e o Coran al-Karim traz consigo um conhecimento e uma sabedoria espetacular, sem limites. É um conhecimento que transcende a capacidade humana, é um conhecimento que manifesta ou indica a sua origem divina. Daí que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam não fez a interpretação do Coran al-Karim versículo por versículo. Simplesmente interpretou alguns versículos ou conjunto de versículos que têm uma ligação direta com aquilo que é a prática diária do crente, como, por exemplo, a maneira como deve fazer o salat, a maneira como deve jejuar, a maneira como deve fazer a peregrinação, a relação do Criador, a relação do Criador e a criatura, por aí em diante. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam não fez o tafsir, não fez a interpretação do Coran al-Karim versículo por versículo. Portanto, existem aí outros versículos que o Nabi alaihi salatu wasalam não interpretou, e estes versículos têm uma ligação direta com alguns aspectos relacionados com a própria ciência. E por que o Nabi alaihi salatu wasalam não fez a interpretação desses versículos que falam de aspectos científicos contidos no Coran al-Karim? Porque não podia fazer o tafsir naquela altura onde não havia nenhum vestígio do conhecimento científico, porque poderia baralhar o programa geral da mensagem do Islã, que era conduzir as pessoas para conhecerem o seu Criador. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam não quis incomodar ou perturbar o funcionamento normal da própria mensagem. E as pessoas também não poderiam entender da maneira como hoje nós podemos entender. Hoje, com o avanço científico, então estamos em melhores condições para percebermos aqueles versículos. E só para citar um exemplo desses versículos, nós encontramos no Coran al-Karim versículos que falam, por exemplo, do desenvolvimento embrionário, do desenvolvimento do feto no ventre materno. Não era possível detalhar este tipo de versículos naquela época.
o Coran al-Karim fala também da ascensão do homem no universo, no cosmo. Portanto, estes versículos não era possível detalhar naquela altura. Por exemplo, o versículo do Surat al-An'am, que diz que quanto mais a pessoa se eleva na atmosfera, então menos capacidade tem de respirar. Porque quanto mais o ser humano se eleva na atmosfera, há uma redução do oxigênio. Estes versículos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam não podia detalhar, mas hoje nós estamos em perfeitas condições de percebermos o conteúdo desses versículos. Um outro aspecto é que o Coran al-Karim não é um livro de ciência. O Coran al-Karim não traz um detalhe das teorias científicas. O Coran al-Karim, em primeiro lugar, é um livro de orientação. O primeiro versículo do segundo surat, que é Surat al-Baqarah, já limita o campo de atuação do próprio Coran al-Karim quando diz Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim ذلك الكتاب, eis o livro, لا ريب فيه, nele não há dúvida alguma. هدى للمتقين é uma orientação, é guia para os tementes. Portanto, o Coran al-Karim aparece como um guia. Portanto, este livro divino que foi revelado por Allah, o Nabi sallallahu alaihi wasallam veio para orientar a humanidade. Esta é a missão fundamental do Coran al-Karim, de guiar a humanidade para conhecer o Criador e adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Este Coran tem outras denominações. Por exemplo, além do Coran al-Karim, também é conhecido por Al-Kitab, que significa o livro. Também é conhecido por Quranun Karim ou Quranun Majid. Quran é um livro que traz honra, é um livro que traz generosidade, transmite essa generosidade do Criador. Também chama-se Al-Bayan, que é o esclarecedor. E quando é que o Coran foi revelado? No cômputo geral, os jurisconsultos, os historiadores, os entendidos da matéria da interpretação do Coran al-Karim dizem que o Coran al-Karim foi revelado durante o mês de Ramadã, no dia 17, concretamente no dia 17 de Ramadã. O Coran al-Karim foi revelado de uma única vez da tábua conservada, Al-Lawh al-Mahfuz, para o primeiro céu, numa casa chamada a Casa da Glória, Baitul Izza. E depois, daquela casa para o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num período de 23 anos, também esta segunda revelação deu-se no mês de Ramadã, num período aproximadamente de 23 anos, que é o período da profecia do Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. E o Coran al-Karim, desta segunda vez, a primeira vez foi revelado de uma única vez, da tábua, do registro conservado até a Casa da Glória, no primeiro céu, e depois da Casa da Glória, que é Baitul Izza, para o Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, e desta vez o Coran al-Karim foi revelado paulatinamente, de acordo com os acontecimentos. Então, daí surge uma ciência ligada ao Coran al-Karim, chama-se Asbab al-Nuzul, porque o Coran era revelado para responder casos concretos da vida dos próprios muçulmanos. Então acontecia algo e as pessoas queriam uma resposta imediata e o Coran era revelado para explicar a maneira como eles deviam proceder diante daquele acontecimento. Temos vários exemplos no Coran al-Karim. Por exemplo, o início do Surat al-Duha. O início do Surat al-Duha, onde Allah subhanahu wa ta'ala jura pelas primeiras horas da manhã, o al-Duha jura pelas primeiras horas da manhã,
para dizer que Allah não abandonou o seu mensageiro. O que teria acontecido? É que os incrédulos de Meca naquela altura, quando viram, notaram a interrupção da revelação por algum tempo, disseram assim, estamos a ver que Allah abandonou o seu servo, abandonou o seu mensageiro. Eles disseram ao Nabi ﷺ, o teu Senhor abandonou-te. Então o Nabi ﷺ ficou tão triste, tão angustiado, e não passou muito tempo até que Jibril ﷺ desceu com os versículos do Surat Al-Duha. Vinha exatamente para responder os incrédulos que Allah jura pelas primeiras horas da manhã que ele não abandonou o seu servo. Portanto, o Coran Al-Karim foi revelado concretamente no dia 17 do mês de Ramadã. Obedeceu duas formas de revelação, como acabamos de explicar agora, e a segunda forma da revelação foi paulatina, e os primeiros versículos que foram revelados do Coran Al-Karim foram os primeiros 5 versículos do Surat Al-Alaq. Al-Alaq significa o coágulo, o sangue coagulado. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lê em nome do teu Senhor que criou. Então, até o 5º versículo. Estes foram os primeiros versículos que marcaram a revelação, a união entre o céu e a terra através da revelação. Portanto, o Coran Al-Karim é a palavra literária de Allah subhanahu wa ta'ala. É uma palavra divina. E a língua litúrgica do Coran Al-Karim é a língua árabe. Daí que não se pode recitar o Coran Al-Karim senão nesta língua. Por quê? Para preservar o texto original do Coran Al-Karim. É verdade que é possível fazer-se traduções do Alcorão para várias línguas, para as pessoas poderem entender, mas o texto original é aquele que foi revelado em árabe, porque as palavras e o conteúdo do Coran Al-Karim não foram escolhas do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou de qualquer outro ser humano, mas foram escolhas divinas. Allah revelava a palavra e o conteúdo, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam era apenas um intermediário, era apenas um transmissor. Ele recebia a revelação e depois transmitia. Portanto, aqui o nosso objetivo nesta introdução, caros irmãos, não é para falarmos da história da revelação do Coran Al-Karim. É apenas para fazermos uma introdução para aquilo que vai se seguir de interpretação do Coran Al-Karim. E aí aproveitamos esta ocasião para colocarmos algumas linhas que vão direcionar todo este processo de interpretação do Coran Al-Karim. Que ninguém consegue fazer uma interpretação acabada do Coran Al-Karim. Porque, como eu disse no início, a sabedoria do Coran Al-Karim transcende a capacidade humana. O que nós vamos tentar fazer é trazer um reflexo daqueles versículos e tentar estabelecer uma ponte entre o conteúdo daqueles versículos e a prática diária dos crentes. Também, por outro lado, tentamos trazer o conteúdo dos versículos para melhor percebermos o alcance da mensagem do Islã, o alcance da mensagem do Coran Al-Karim. Portanto, a revelação obedeceu 2 períodos, tendo em conta o momento em que o Nabi ﷺ esteve em Meca, aproximadamente 13 anos, e o momento em que esteve em Medina depois da imigração, aproximadamente 10 anos. O Coran, ou os versículos, ou os surats revelados em Meca foram conhecidos por o Coran Maquita, quer dizer, o Coran revelado em Meca, enquanto que aquela parte do Alcorão que foi revelada em Medina chama-se de Al-Quran Al-Madani, Coran Madanita, isto é, revelado em Medina. E os sábios nesta matéria conhecem perfeitamente a divisão destes surats revelados em Meca e surats revelados em Medina.
Mas, sem entrarmos em detalhes sobre essa matéria, vamos falar agora de um outro aspecto que tem a ver com o conteúdo do próprio Qur'an al-Karim. No cômputo geral, o Qur'an al-Karim fala de vários assuntos. Fala de assuntos que têm a ver com a relação nossa com o Criador, a forma de adorarmos a Allah subhanahu wa ta'ala, como é que deve ser. Então aí o Qur'an al-Karim fala da oração, que é o salat, fala do zakat, fala do jejum, fala da peregrinação, fala da importância da profissão de fé. A palavra-chave para uma pessoa se tornar muçulmana, que é La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, não há outra divindade, excepto Allah, e Muhammad é mensageiro de Allah, fala destes aspectos no Qur'an al-Karim e esclarece. E depois, quanto aos detalhes, deixa ao critério do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o Qur'an delega o Nabi alaihi wasallam para poder detalhar estas regras todas. O Qur'an al-Karim também fala da relação entre os humanos, entre nós, a vida em sociedade. O Qur'an al-Karim organiza essa vida. Portanto, fala da vida política, fala da vida social, fala da vida econômica, fala da vida cultural, fala da vida espiritual. Essa relação toda, a relação de um ser humano com outro ser humano, a relação de um muçulmano com não muçulmano, o Qur'an al-Karim também encarrega-se de explicar essas questões todas. O Qur'an al-Karim também fala da relação entre Estados. O Nabi alayhi salatu wassalam não só era um mensageiro, como também era chefe de um Estado, o primeiro Estado de Medina. Portanto, fala das relações internacionais. O Qur'an al-Karim também fala do casamento, fala do divórcio, fala da partilha da herança. Em outras palavras, diríamos que o Qur'an al-Karim é um código de vida completo. Quando falamos do Qur'an, estamos a falar do Islã. Então, de uma forma geral, estimados telespectadores, é esta a introdução que eu queria aqui trazer para falar um pouco do Qur'an, porque a partir daqui e nos outros programas, nós ainda vamos viver as maravilhas do Qur'an al-Karim. E como eu dizia, que nós não vamos entrar agora para detalhar a ciência da revelação, mas sim o objetivo deste programa é para conhecermos o conteúdo dos versículos do Qur'an al-Karim. Mas antes de terminar, gostaria também de explicar aqui a diferença entre a palavra ta'wil e a palavra tafsir e a palavra tarjuma. Na língua portuguesa nós temos uma única palavra que é a interpretação, mas em árabe nós conhecemos estes três termos. A palavra tarjuma, traduzida para o português, significa tradução apenas. Simplesmente traduzimos a palavra do árabe para o português. Vamos procurar o equivalente daquela palavra em árabe na língua portuguesa. Esta seria a tarjuma. Portanto, as traduções que nós temos agora, como é o caso da tradução do professor Samir, essa é tarjuma. Tarjumatul Qur'an al-Karim ou Tarjumatu Ma'ani al-Qur'an al-Karim. Isto é, a tradução do significado dos versículos do Qur'an al-Karim. E temos a palavra tafsir, que os árabes também conhecem. A palavra tafsir seria uma forma de interpretação, mas o tafsir simplesmente é superficial. Enquanto que a palavra ta'wil, que é também uma interpretação, mas é uma interpretação mais profunda. Por esta razão, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando fez o dua para o seu primo Abdullah ibn Abbas, ele disse assim: Allahumma faqihuhu fi din wa allimhu ta'wil. Ou Allah, conceda-lhe a compreensão no din, na religião, faça com que ele seja uma pessoa que percebe o alcance da religião, وَعَلِّمُهُ التَّأْوِيلِ, e ensina-lhe o ta'wil, isto é, a interpretação. Para nós podermos entender melhor
a diferença entre o tafsir e o ta'wil, eu vou buscar a seguinte passagem. No tempo do segundo Khalifa, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ele gostava muito de, sempre que tivesse uma oportunidade de sentar juntamente com os grandes companheiros do Nabi, os Sahabas, nas suas assembleias, ele gostava de chamar Abdullah ibn Mas'ud. Entretanto, naquela altura, ele era menor de idade. E parece que os mais velhos já não gostavam, porque eles também tinham filhos, mas os filhos não eram chamados para aquela assembleia, onde se discutiam os assuntos de grande interesse. Agora, como é que, dentre várias crianças, só vai chamar Abdullah ibn Abbas? E porque Umar ibn Khattab queria demonstrar que esta criança vem aqui não pela sua idade, mas pelo conhecimento que ele traz, então Umar ibn Khattab perguntou aos seus companheiros: alguém de vós pode explicar-me o conteúdo, o sentido do surat Idha Ja'a Nasrullah wal Fath? É um dos surates do último capítulo do Alcorão. E neste surat, os sahabas simplesmente responderam, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam responderam: não, este surat simplesmente está a falar da grande vitória que Allah concedeu ao seu mensageiro, porque o surat diz wal asr, aliás, idha jaa nasrullah wal fath, quando chegar a vitória de Allah, o auxílio de Allah e a vitória. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, e ver as pessoas a abraçarem em massa, a aderirem em massa o Islã. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Portanto, cante os louvores do teu Senhor, glorifica o teu Senhor e peça o perdão, porque Ele é o remissor dos pecados, Ele é o perdoador dos pecados. Portanto, como podes ver, Umar, o surat simplesmente fala da grande vitória e a necessidade de pedir o perdão de Allah, a necessidade de cantar os louvores de Allah, a necessidade e a importância de glorificar Allah pela vitória. Então, Umar ibn Khattab perguntou a Abdullah ibn Abbas: é dessa maneira que tu percebes este capítulo do Alcorão? Abdullah ibn Abbas diz que não, ya Amir al-Mu'minin, o chefe dos crentes, não é assim que eu percebo de outra maneira. Então Umar procurou saber qual era a percepção de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas respondeu e disse: este surat, a revelação desta surat, trazia consigo um anúncio triste da morte do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como é que percebeste que este surat indica a morte do Nabi alayhi salatu wasalam? Diz que, ya Amir al-Mu'minin, se o surat está a nos revelar que o deen já está completo e as pessoas já estão a entrar, já estão a aderir em massa ao Islã, significa isto que o Nabi já não tem mais outra missão, a sua missão já está completa. E se ele já não tem mais nada para fazer aqui na Terra, então isso significa que já é o momento dele deixar este mundo físico. Portanto, o surat também vinha anunciar a morte do Nabi alayhi salatu wasalam. Então, estimados telespectadores, como podem ver, a percepção dos companheiros do Nabi alayhi salatu wasalam chama-se tafsir, porque é uma interpretação superficial. Enquanto que a percepção de Abdullah ibn Abbas é aquela percepção que vai buscar o sentido por detrás dos versículos. É uma percepção mais profunda, é uma interpretação mais profunda, é uma leitura profunda das entrelinhas do versículo. Então, essa chama-se ta'wil. Então, o que nós vamos tentar aqui fazer é trazer as duas formas de interpretação, tanto o tafsir como o ta'wil, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala abrir o nosso entendimento e facilitar a compreensão desses versículos. Então, só para terminarmos aqui, eu dizia que o Qur'an al-Karim é um mar sem margem, sem limite.
é um conhecimento vasto. E ninguém pode dizer que a minha interpretação do versículo já traz todo o significado do versículo. Mas cada um de nós vai retirando dos versículos de acordo com o seu recipiente. Talvez hoje nós estamos a fazer a interpretação do Corão, as outras gerações também poderão fazer uma interpretação muito mais profunda. Portanto, nós vamos tentar trazer isto ao longo deste programa de Tafsir e esperamos que seja do agrado dos nossos telespectadores. Também esperamos que este programa surta os efeitos desejados, que é de transmitirmos aquilo que é a mensagem que o Corão Al-Karim traz para nós, é a mensagem divina para guiar a humanidade, uma mensagem que nós recebemos há 15 séculos atrás, desde que o Nabi ﷺ deixou esta terra, e o Corão Al-Karim, a mensagem que o Corão traz é a restauração dos ensinamentos de todos os mensageiros de Allah, desde o tempo de Nabi Adam até o Nabi Muhammad ﷺ, passando por Abraão, por Moisés, por Jesus Cristo, por aí em diante. Todos eles chamaram as criaturas para poderem reconhecer um único Deus, sem parceiros, um Deus que não gerou, nem foi gerado, nem é semelhante a nenhuma das suas criaturas. Portanto, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o selo daquela profecia, é a restauração daqueles ensinamentos. E aí o muçulmano encontra a base para crer nos outros mensageiros. Afinal, o muçulmano não será verdadeiramente muçulmano até crer na mensagem de todos os profetas. E o primeiro surat que vai marcar o início do nosso tafsir, da nossa interpretação do Corão Al-Karim, inshaAllah ta'ala, vai ser o Surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha, porque nós não vamos acompanhar aqui a cronologia da revelação, mas sim vamos acompanhar o ordenamento feito no Corão Al-Karim. Portanto, com estas palavras, terminamos, pelo menos para o dia de hoje, e vamos nos encontrar, inshaAllah ta'ala, noutras ocasiões, e até lá, fiquem na paz de Allah, na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa